Oi, então seja bem-vinda ou bem-vindo a essa aulinha. Tá meio escuro aqui, mas eu vou gravar para vocês hoje sobre o bloqueio de início. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o que é mesmo esse bloqueio, tá? Tem esse mapinha, eu vou deixar disponibilizado ele bem bonitinho. Ao longo dos dias a gente vai falar do bloqueio de início, do bloqueio de meio e do bloqueio de fim. Mas o que é mesmo esse bloqueio? Então vai ter gente que vai falar essa primeira coisa aqui, ó, que ele não existe, que é um bloqueio que não existe. Eu já vi sim e já fiz cursos com escritores que falam que não existe bloqueio. Existe uma falta de vergonha na cara de sentar e efetivamente escrever. Então que o bloqueio ou é para quem realmente não gosta de escrever ou para quem só está dando uma desculpa. A minha compreensão é que esse bloqueio existe sim, e ele dá essa sensação da gente estar paralisada ali, né? Não conseguir avançar mesmo. E tem um efeito nas mulheres que eu vejo muito essa conexão. Muita gente fala, né? Usa essa expressão aqui da síndrome do impostor. E o que seria isso, né? Na verdade, ela é uma suscetibilidade. A síndrome do impostor, muitas vezes, ela é atribuída à nossa cultura, é uma cultura machista, é uma cultura patriarcal, é uma cultura que fala que as mulheres não conseguem fazer as coisas. Mas eu vejo que, na verdade, essa síndrome do impostor tem muito mais a ver com uma deficiência psicológica que chama suscetibilidade. O que é a suscetibilidade? É a gente ver no outro uma intenção ali que não existe. A intenção não existe. Então a gente acha, tá? A gente acha que a gente vai decepcionar o outro, que vai escrever e vai ser criticada, que a pessoa não vai gostar, que a pessoa vai rir da gente, vai zoar o nosso texto. Isso é imaginar uma reação que a gente não tem controle. E eu acho que é por isso que as mulheres vêm sofrendo muito dessa síndrome. Então imaginam coisas que não existem na realidade, né? Então, hoje mesmo eu conversei com uma das minhas mentorandas e ela vai estar assistindo esse vídeo. A gente conversou sobre isso, sobre a expectativa que a gente cria em cima do texto. O objetivo de escrever texto científico, qualquer um deles, tá? A dissertação, a tese ou mesmo artigos, como é o caso aqui desse curso, o objetivo é que a gente se forme como pesquisadora. O objetivo não é agradar ninguém. O objetivo não é ser aplaudida. Não é alguém falar, nossa, isso é a melhor coisa que eu já vi na minha vida, esse texto maravilhoso. Não, isso são métricas de vaidade, né? Você ser lá aplaudido na banca. O que você precisa ter como métrica é: eu efetivamente resolvi um problema aqui, nesse artigo, nessa dissertação, nessa tese. É um texto que pode ajudar alguém? Porque a ciência avança de acordo com o que a gente tem escrito, né? Então, eu preciso saber, eu realmente, assim, tenho uma capacidade de dar uma nova visão sobre um problema, ou posso tentar resolver algum problema e isso ser útil para outras pessoas, tá? Então, não pense nunca na expectativa que o outro vai ter em cima desse texto que você está fazendo. Às vezes é um texto importante, com o orientador, a gente fica com medo, mas isso tudo é suscetibilidade, é imaginar uma reação que ou não está ocorrendo, ou que se ocorrer, não tem como a gente efetivamente transformar aquilo ali, tá? Então, a minha compreensão em relação a esse bloqueio, né, tanto do início, do meio, do fim, é que tem a ver, muitas vezes, com uma falta de clareza ou com uma falta da obediência a si mesma, uma desobediência a si mesma. O que eu estou chamando aqui de clareza? Essa clareza é ter um planejamento efetivo. Como que a gente faz o planejamento efetivo? A gente precisa colocar na agenda o dia, a hora, onde que eu vou fazer, como que eu vou fazer, o que que eu vou fazer. Para quando a gente sentar finalmente para escrever, tiver esse momento, às vezes depois de um dia, já está cansada, quer fazer outra coisa, quer dormir, quer assistir Netflix, quer não sei o que, eu não estou motivada, eu não consigo. Então, ter na agenda exatamente o que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, que horas que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer,
isso traz uma clareza. E muitas vezes as pessoas não começam artigos, não dão continuidade a artigos, não entregam artigos, porque falta clareza. Vai chegando perto do prazo, quando você às vezes não escreveu nada, nada saiu, porque não tinha essa clareza. E também falta obedecer a nós mesmos, né? Eu obedeço ao professor, eu obedeço ao meu chefe, eu obedeço à minha mãe, obedeço em coisas que vêm até mim, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, essa obediência que vem até mim, como se fosse, por exemplo, a lei, né? Obedeço lá a lei de trânsito, obedeço lá para não infringir nada lá no Código Penal, faço treinos ali em que a pessoa me manda fazer alguma coisa, personal trainer, né? A pessoa chega lá e fala assim, faz isso, faz aquilo outro, não sei o quê, aí eu obedeço. Agora, obedecer a mim mesma, eu esqueço. Então, eu me proponho, então tá bom, coloquei aqui na minha agenda, dia tal, vou sentar, vou escrever de tal ponto a tal ponto, vai ser ótimo, não sei o quê. Aí chega na hora eu falo, tão cansada, vou assistir uns 5 episódios aqui da minha série favorita no Netflix. O que é isso? Isso é desobediência. A gente aprendeu a obedecer os outros e não aprendeu a obedecer a nós mesmas. Não aprendeu. E isso, gente, é com o tempo. É sentando e falando, não, eu me propus isso, eu vou fazer sim. O meu objetivo aqui é pelo menos começar a fazer o que eu me propus. Senão, eu não confio nem em mim mesma, não posso confiar nem na minha própria palavra. Isso é grave. E para mim, esse bloqueio tem muito a ver com isso. Com o fato de que a gente não aprendeu a obedecer a gente mesmo, fica só obedecendo os outros. E esse obedecer os outros vai trazer também muito dessa suscetibilidade, de estar sempre pensando, o que o outro vai pensar do meu artigo? Será que eu vou ser zoada? As pessoas não vão gostar, vai ser bom e tal, como é que vai ser? Então, pensem um pouco nisso, no que é o bloqueio. Me mandem mensagem, falem assim, nossa, Lília, eu tenho bloqueio disso. Eu tenho mais bloqueio no início, eu tenho mais bloqueio no fim, eu tenho mais bloqueio no meio, me falem, tá? Quando que esse bloqueio vai aparecer? Então, hoje eu vou falar só do bloqueio no início. Ele vai aparecer em alguns casinhos aqui. Primeiro, ele começa assim, para algumas pessoas, começa assim. Eu nem tenho uma ideia. Eu nem tenho uma ideia. Eu não tenho nada, eu não sei escrever, não passa uma ideia aqui na minha mente, porque eu não tenho ideias. Eu não sou uma pessoa boa com ideias. Eu tenho lá 3.000 alunos na ESA, né, na Escola Superior de Advocacia, da OAB, na pós. Desses 3.000 alunos, eu acho que eu posso dizer assim, que uns 1.500 vão falar o seguinte: não faço a menor ideia de que tema eu quero estudar. Isso porque tem que ser dentro do objetivo da pós. Mas pelo menos metade vai falar assim, eu não faço a menor ideia, não consigo pensar em nenhum tema, tá? O que eu vou fazer? Se esse for o seu caso, tá? Eu liberei, então, para quem está assistindo essa aula e está lá no meu curso do meu artigo publicado, eu liberei lá na Hotmart esse desafio aqui, que é o povo do direito adora um problema. Nesse desafio, eu vou trabalhar esses 4 tópicos aqui, o tema e problema, hipótese, marco teórico, cronograma, também tem aula lá de objetivos, enfim, de várias coisas. Por quê? Se a gente não faz a menor ideia do tema que a gente quer estudar, normalmente é porque a gente não sabe o que é tema e problema, não sabe o que é hipótese, não sabe metodologia, não sabe marco teórico, não sabe nada. Eu duvido muito que quem esteja assistindo esse vídeo e participando do curso, né, do meu artigo publicado, esteja aqui nessa fala, não tenho nenhuma ideia, tá? Normalmente as pessoas já entram com uma ideia, mas se for o seu caso, vai estar lá na plataforma esse bônus aí do curso, do desafio Povo do Direito adora um problema. Mas esse pensamento também pode aparecer com minha ideia não é boa o suficiente. Minha ideia não é boa, minha ideia não é o suficiente, não tá legal e tal. E ele vai se subdividir assim. Ninguém quer ler isso. Ninguém quer ler isso. Quem falou que alguém quer ler isso? Isso aqui não é interessante. Isso daqui não é relevante. E aí o não relevante, você vai descobrir se é relevante ou não a sua ideia de 2 formas. A primeira eu coloquei aqui embaixo. Se a sua ideia, ou seja, você fez uma pergunta para começar o seu artigo. Você quer responder a essa pergunta. Se você
achar essa pergunta dentro de um manual de direito, seu tema não é relevante, tá? Sinto te dizer que o seu tema não é relevante. Se a sua pergunta é respondida com um parágrafo num manual de direito, é porque não faz sentido ter um artigo só sobre aquilo. E por que eu estou falando isso? Não é desmerecendo o manual de direito, não é isso. Eles têm uma finalidade específica, que é o quê? Reunir de uma forma didática tudo o que já existe, que já foi debatido sobre aquele assunto ali, vai estar no manual. É uma coisa genérica, ele é amplo. Então, se a pergunta está respondida lá, não adianta. Se o seu tema problema é assim, quando ocorre a desapropriação, sanção, vai estar no manual de direito? Vai estar no manual de direito. Quando ocorre a curatela nos casos de não sei o que, vai estar no manual? Vai estar no manual. Então, será mesmo que vai ser um artigo científico? A meu ver, não. Por quê? Não tem um problema real ali a ser respondido. Esse problema já foi exaustivamente respondido. A não ser que você queira trazer uma abordagem nova, uma conexão com outras áreas, aí tudo bem. Só que a conexão não vai estar no manual de direito, concorda? Google. Vai jogar o seu tema lá no Google, vai jogar a pergunta, vai jogar o tema. Se tem uma página inteira do Google respondendo a sua pergunta, é porque não é relevante em termos científicos você escrever sobre aquilo. Não é que não pode escrever sobre aquilo. A gente tem muitos artigos bons sistematizando ali o conhecimento mesmo. Agora, se você me fala, eu quero escrever um artigo científico, eu quero publicar em revistas com o Qualis reconhecido, eles não vão aceitar uma coisa que tem 5 artigos de compilação lá naquele site JUS, mais uns 3 lá no JUS Brasil, no Conjur tem um mais avançadinho. Não é artigo puramente científico isso. Pode ser artigo jurídico tradicional? Pode, não tem problema nenhum. Tem gente que escreve dessa forma e tá ótimo. Agora, artigo científico, se o tema tem uma página inteira respondendo a sua pergunta, qual que é o sentido de fazer aquela pergunta, né? Não tem. Então, o pensamento do minha ideia não é boa, ele vai passar por ninguém vai querer ler, por não é relevante, e também pode ser ocasionado pelo fato de que o assunto não é um tema. Então, às vezes, chegam alunos até mim e falam assim, professora, a minha ideia, ela não é boa. Ela não é boa, ela não é boa, ela não é boa. E aí, quando eu vou ver, na verdade, a ideia nem é um problema. A ideia não é nem sequer um tema. Ela não é nada, ela é um assunto. Ela é só um assunto. Então, um problema que o Google não resolve, porque é um assunto. Você digita lá assim, defesa do consumidor, assunto, assunto. Execução nos próprios autos, assunto, né? Cumprimento de sentença, assunto. Isso é só assunto. Contrato de trabalho, assunto. Dentro de contrato de trabalho, eu tenho 1 milhão de problemas relacionados ao contrato de trabalho. E aí eu tenho que buscar o problema e não só o tema. O tema é abrangente demais. O que eu vou fazer com isso? Né? Se alguém vir e falar assim, meu tema é contrato de trabalho, e daí? Né? O que eu vou fazer com isso, tá? Então, ele vai passar aí por esse assunto que não é tema. O que vai acontecer também, tá? A personagem da Judy Funny, que é aquela que eu posto às vezes, aquela coisa assim, né? A irmã do Doug Funny. A Judy, ela é dramática, ela precisa de quarto especial para escrever, tem que estar tudo aparelhado, lindo, maravilhoso. Vocês não estão vendo, mas a minha mesa aqui tá bagunçada. Eu vou arrumar. Mas eu não precisei arrumar ela toda, ficar exausta para vir aqui e gravar a aula. Não, tudo bem, eu vou arrumar depois. Tá tudo tranquilo. Eu não preciso ter uma mesa maravilhosa, eu não preciso ter uma luz do sol linda. Eu posso gravar um pouquinho escuro também. Tenho certeza que vocês vão entender. E desde que a minha voz fique boa, e o computador tá até mexendo, desde que a minha voz fique ok, que vocês consigam enxergar, que vocês recebam um mapa, vai ficar tudo bem. Mas a Judy não. A Judy, ela precisa de um quarto especializado.
ela precisa do MacBook Pro para escrever, ela precisa de uma caneta maravilhosa da Swarovski, igual eu tenho, né? Ganhei quando eu formei aquela caneta que tem 1 milhão de cristais assim na ponta. Ela precisa de tudo, ela precisa de tudo perfeito para escrever e aí ela fica com bloqueio, porque não existe o cenário perfeito para escrever. Porque, por exemplo, como vocês vão notar aqui, às vezes vai ter um barulho de gato miando. Às vezes vai ter um barulho de neném acordando. E é isso aí. Não tem condição perfeita para escrever. E eu vou falar um pouco mais disso quando eu for abordar aqui embaixo o que os principais escritores vão falar sobre o bloqueio de início, tá? Então, me manda aí se tem mais alguma situação que você se recorda que esse bloqueio de início apareceu, tá? E aí, vamos passar sobre o que os experientes, né, os escritores experientes falam. E aí eu selecionei aqui 5 escritores. Uma pena, assim, que só tem uma mulher aqui nesse grupo, mas depois eu vou acrescentar mais algumas que eu ainda estou assistindo os cursos. Mas a Margaret, eu coloquei aqui quem que ela é e fiz já a subdivisão que a gente vai ver nas próximas aulas. O que ela fala sobre o bloqueio de fim, o que ela fala sobre o bloqueio de meio, o que ela fala sobre o bloqueio de início. E hoje a gente vai ver o de início. Então, quem que é a Margaret Atwood? Ela é autora, né, de mais de 40 livros de ficção, poesia, ensaio crítico. E eu coloquei 2 livros aqui, né, o Handmaid's Tale, que é em português, né, o conto da Aya, tá? E o Elias Grace. Então, são livros incríveis que falam sobre uma distopia, né? E ela sabe juntar muito bem essa questão de pesquisa histórica com o livro de ficção. Então, os livros têm uma característica muito realista, e realista no sentido de que todas as coisas que estão ali aconteceram em algum momento da história. As coisas horríveis aconteceram, elas só não aconteceram todas juntas, igual tem no livro dela. Então, a Margaret, ela tem um curso maravilhoso. Ela fala super bem, ela fala que a gente tem que fazer. O negócio é sentar a bunda na cadeira e escrever. Margaret é a nossa Patty Mayonnaise. E aí, o que ela vai falar sobre esse bloqueio do início, tá? Primeiro é sobre a gente ser mais gentil com a gente mesma. Então, por exemplo, fazer pausas na escrita, fazer alongamentos. Ela fala muito sobre a caminhada. Então, mesmo no início, a gente não ir com tudo e falar, não, agora que ó, vou passar esse fim de semana inteiro escrevendo, vai ser ótimo, não vou nem levantar da cadeira, não vou almoçar, não vou fazer nada. Ela fala para não fazer, porque isso não é ser gentil com a gente mesma. Só que ela também diz que esse sofrimento de escrever, ele não pode ser maior do que a recompensa de ter um bom texto, de ficar feliz, de ter entregue. Então, se você está escrevendo para sofrer, não escreva, não escreva, tá? É claro que às vezes vai doer a bunda, às vezes vai ficar com as costas travadas, às vezes vai ficar, ai, não aguento mais esse texto, não quero ler mais esse texto, tal. Isso é normal, isso faz parte do processo de escrita. E se tudo, absolutamente tudo na escrita é um sofrimento, eu acho que é uma hora de repensar. Se você quer mesmo escrever, né? Ela já manda de cara que escrever é resolver problemas. E no caso dela, ela vai resolvendo microproblemas ali dentro da trama. E melhor do que falar em persistência e ficar falando, muito bom, persistir, né? Vai seguindo aí, que vai dar certo e tal. É sentar e fazer. Olha que mulher maravilhosa. É a nossa Patty Mayonnaise, linda, perfeita, né? Muito boa. E aí, eu escolhi também o Neil Gaiman. Então, o Neil Gaiman, ele é o único autor a ter o mesmo livro premiado pelos 2 principais prêmios de livros infantis. Eu coloquei aqui um romance dele e o Coraline, que é o meu preferido, né? Não sei se vocês conhecem, que virou um filme. É um filme meio infantil, né? Mas, assim, infantil bem de terror. E esse livro dele que ganhou o prêmio é o Graveyard Book. É um livro super interessante de um menino, né? Que, enfim, mata a família toda. Essas histórias de criança são horríveis, né? Mata a família toda, o menino sobrevive e vai lá ser criado num cemitério pelos fantasmas, enfim. Mas é um livro como trama interessante porque ele pega desde bebê até a vida adulta. Então é bem envolvente e aí ele ganhou esses 2 prêmios. O Neil Gaiman vai falar o seguinte sobre o bloqueio do início.
A primeira coisa é que ele reconhece que existe o bloqueio e que ele também acha que é errado a gente falar que não há nada a se fazer. Que quando você está bloqueado, você está bloqueado. Ele fala que não, que isso é um erro. É um erro você pensar que não tem nada para fazer quando você está bloqueado. E a primeira coisa que ele vai recordar a gente, eu acho que isso é uma posição interna muito importante, é que ninguém precisa saber que a gente teve bloqueio escrevendo. Ninguém precisa saber, ninguém vai saber, a não ser que você queira me contar, entendeu? Tá só você e o texto lá, só você e o texto. Não tem ninguém vigiando seu computador para ver se você está escrevendo, se você está escrevendo rápido, quantos parágrafos você escreveu hoje. Ninguém tá vendo. E eu já fiz esse teste de pegar um texto meu, escrever com os bloqueios, porque eu costumo ter o bloqueio no meio, né, ao longo do texto, aí pegar os bloqueios assim e marcar de vermelho onde eu fiquei bloqueada. E depois, no final, né, deixar passar algumas semanas e voltar e ver se eu conseguia, num texto limpo, identificar onde que eu tinha ficado bloqueada. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não mostra no texto onde que a gente estacionou. Então ninguém vai saber. A não ser que você queira me contar, ninguém vai saber se você teve bloqueio ou se não teve. Contanto que você entregue, né? No final. Então, o início, né? Quando a gente não sabe bem o que vai fazer, é um bom momento de ter uma estrutura. E algo que eu quero que vocês tenham é o esqueleto, tá? É o esqueleto do artigo. Faça um esqueleto. Porque pronta a estrutura, a gente consegue derivar muitas coisas e criar ali um ambiente propício para a gente começar a escrever. Ele dá também essa ideia da técnica Pomodoro, né? Que é 25 minutos de escrita e 5 minutos de pausa. Essa é uma técnica que eu não uso, ela não funciona para mim. O meu tempo de escrita precisa ser maior até realmente começar a funcionar minha mente. Eu demoro aí uns 40 minutos, 50 minutos. Então eu faço 50 minutos, uma pausa para o xixi, porque bebe muita água também, né? Mas ele dá essa técnica aí para você tentar da primeira vez. Ó, sentei aqui, eu vou ficar 25 minutos aqui tentando escrever alguma coisa, depois eu vou fazer uma pausa, tá? Então esse foi o Neil Gaiman. E o Dan Brown, acho que nem precisa apresentar, né, gente? Mas quem que é? O autor lá do Código da Vinci. Ele já foi considerado um dos 100 homens mais influentes pela Forbes, então é uma pessoa que, né, tem um sucesso como escritor muito, muito grande. E o que ele vai falar sobre esse bloqueio de início? Então, a cura do bloqueio para ele é escrever. E deixar de escrever, deixar para escrever coisas erradas mesmo no início, não tem problema não. Vai colocando, mesmo que esteja errado, depois você vai ter a oportunidade de voltar naquilo. Entendendo que demora, escrever demora. Às vezes as pessoas me mandam mensagem e falam assim, eu mandei esse artigo aqui e tem 7 meses que eu mandei, você acha que ele vai ser rejeitado e tal? Eu, não, rejeitado, né, costuma ser assim, rejeitado de plano. Mas, tanto a revisão quanto a escrita são processos que demoram, mesmo que você escreva rápido. Gente, isso é uma pessoa que tem vários livros publicados, livros grandes, falando, demora mesmo. E quando demora, tem que ter um tempo todos os dias para escrever. Todos os dias ele tem um tempinho para escrever. Não dá para esperar esse lugar ideal. E ele dá o exemplo aqui da lavanderia, né? Da casa dos pais dele. Então teve um dos livros famosos que ele escreveu na lavanderia, né? Nos Estados Unidos tem isso, um cômodo separado para você lavar a sua roupa. Ele escreveu lá. Por quê? Ele falou, olha, a única coisa que eu preciso num ambiente de escrita é o meu computador e silêncio. Só isso. E isso a gente pode encontrar em vários lugares. Vários lugares. Eu sei que não é fácil, se tiver alguma mãe aí me escutando, eu sei que não é fácil ter ambiente com silêncio. Não é. Então, às vezes, eu uso algumas coisas, por exemplo, né? O fone com o ruído, ou o fone lá com a minha música eletrônica, para criar esse ambiente ali, que é o ambiente mínimo, para a gente conseguir ter uma concentração. Para o Dan Brown, o texto está na mente, e está mesmo. O texto realmente está na sua mente. Ele não está no computador, ele não está no seu dedo, né? Ele não vai vindo uma inspiração maravilhosa, ele está na mente. E o lugar
Ele só precisa ter algumas características. Então, ser quietinho, privado, sem distrações, né? Então, não vai ter uma tela de TV e a TV passando e você tentando escrever. E a gente vai colocar nesse início essas ideias no papel, mas sem uma ordem. Então, vai jogando as ideias. A ideia do Dan Brown é isso. Eu vou jogando as ideias no início. É isso que eu faço no início. Jogando as ideias, mesmo que seja sem ordem, mesmo que eu queira falar lá do último tópico, eu vou colocando as ideias. Para isso que eu acho importante que a gente tenha um esqueleto, né, para conseguir classificar ali. O Stein é um autor muito interessante, ele já é mais velho. Quem que ele é, tá? Ele já escreveu e publicou mais de 300 livros. Você tem ideia do que são 300 livros, gente? 300 livros. Tem esse Goosebumps, que era até uma coleção que eu lia na adolescência, né? Goosebumps é arrepio, né? E é uma coleção para adolescentes com histórias ali de terror e tal. Eu adorava esse livro. E quando eu comecei a ler a aula dele, né, assistir a aula dele, eu não recordava assim do nome dele como autor, mas ele falou Goosebumps, nossa, é você, amigo. E o que ele vai falar sobre o bloqueio de início? O Stein é um autor que fala claramente que ele não tem bloqueio de escrita. Acho que é bem óbvio, né? Uma pessoa que publica 300 livros não tem bloqueio. Ele fala, eu sinto como se eu fosse uma máquina de escrever. Só que é uma máquina que só funciona num determinado período. E só funciona de determinada forma. Ele faz todo o esqueleto do texto à mão, para não ter nenhuma outra distração. Então, só ele no escritório, ele fala que o cachorro dele, né, fica com ele, e esqueleto à mão. Isso é muito legal também para quem está com bloqueio de início. Ao invés, né, em vez de ligar um computador, abrir, fazer um esqueleto, pegar uma folha e fazer como se fosse o sumário ali do que você quer escrever, ou colocar o tema problema, colocar os objetivos, fazer isso à mão. Porque à mão a gente consegue materializar muito melhor, às vezes, do que no computador. Ele também fala do ritual da escrita e como que esse ritual pode dar início a um processo de escrita. Então ele trata de alguns temas, né? Por exemplo, colocar uma música, ou fazer silêncio total, e principalmente de simplificar o que você precisa mesmo. Ele mostra assim o dedo dele todo torto, assim, tipo o dedo dele é meio assim, sabe? Totalmente torto. E ele fala, olha, eu sempre tentei simplificar o que eu preciso. Eu nunca consegui aprender a digitar com todos os dedos. Eu só consigo digitar com esse. Então, é esse mesmo que eu vou digitar. E o cara publicou 300 livros digitando com um dedo. Um dedo. Hoje em dia ele digita no computador, continua usando um só dedo. Então, simplificar. O que eu preciso? Ah, eu não consigo. Então, é só um dedo? Beleza, só um dedo. E é isso aí, tá? Muito legal a aula dele. O Malcolm Gladwell eu quis escolher porque, diferente dos outros, né, que são escritores de ficção, ele é jornalista, formado em História, e tem 2 livros dele muito interessantes que vão analisar comportamentos humanos, né? Então, esse ponto da virada, o Blink, vão analisar por que a gente faz as coisas como a gente faz. Bem legal também. São livros bem legais. E sobre o bloqueio de início, ele vai falar que, primeiro, a gente precisa diminuir as expectativas que a gente tem quanto ao tanto que a gente pode produzir. Se a gente senta pensando assim, hoje eu vou escrever 10 páginas. Não vai, querida. Não vai escrever 10 páginas. Isso é uma meta irreal. Diminua, então, as expectativas. Saiba lá, né, que vai demorar. Escolha, então, bons horários para você escrever. Horários que, muitas vezes, aquele momento vai render muito mais do que se você tivesse escrito à noite, né? Às vezes, 20 minutos que você consegue chegar mais cedo no trabalho, sentar no computador e escrever rapidinho, esses 20 minutos valem mais do que 2 horas lá no final do dia. Então, tem que saber escolher bons horários para escrever. Praticamente todos os cursos que eu vi, todos os escritores escrevem de manhã. Alguns começam a escrever 4 horas da manhã, né? O caso do Steiner, que ele começa a escrever 9 horas da manhã e para 2 horas da tarde. Todos eles usam um período inicial
para escrever e depois eles se sentem assim, liberados para fazer as outras coisas, tá? O Malcolm, ele faz essa pesquisa investigativa que se assemelha mais ao nosso estilo de escrita, né? A escrita jurídica. E ele fala o seguinte: deixa para pesquisar enquanto você está escrevendo. Não faça a pesquisa completa e depois senta para escrever, não. Vai fazendo de uma forma progressiva, porque aí você vai conseguindo encaixar. Hoje aconteceu uma coisa interessante com um mentorando meu, que ele falou assim: eu fiz as pesquisas, foi muito bom, foi muito interessante, eu tive várias ideias de onde que eu vou colocar isso na dissertação, mas olha só, eu vou esquecer isso por um momento, e aí eu faço as outras entrevistas e depois eu volto. Eu falei, não, pelo amor de Deus, já coloca nos lugares em que você acha que vai encaixar. Porque depois que você já fez tudo, já pesquisou tudo, já teve acesso a várias fontes, né? Ele fala muito assim da sequência que você deve abordar cada fonte, como abordar cada fonte, porque é pesquisa jornalística, né? Depois, lá na frente, para você voltar e pensar, nossa, tinha uma frase do fulano, onde que eu queria encaixar aqui no meu texto? Não sei mais, não sei mais. Então, é a pesquisa enquanto a gente está escrevendo. E ele traz essa imagem que eu quis trazer para você também, que é que nós não somos cirurgiãs. A gente pode errar, a gente pode refazer. Então, o cirurgião está lá com o corpo da pessoa aberta, se ele cometeu um erro ali no coração, já era, a pessoa morreu. A gente não. A gente tem tecla, delete. E vários deles falam o seguinte: se você quer saber se uma pessoa é escritora de verdade, você vai olhar para o computador dela e vai ver se a tecla do delete, né, do backspace, está sem a letra, se ela está apagada. Porque o bom escritor é sempre esse que apaga as coisas. Apaga. Porque ele aceita o risco de escrever coisas que no início estão erradas e que depois ele vai apagar. E tudo bem, tá? Então essa é a síntese assim, desses autores. Eu quis trazer porque eu achei super interessante. E aí agora eu vou dar algumas estratégias para a gente matar um pouco desse bloqueio aí de início. Então a primeira é a minha clássica. Não sei, mas eu sei aprender. Todas as mulheres do mundo e os homens um pouquinho também, porque eles já seguem essa máxima, tá? Todo mundo vai falar, não sei, mas eu sei aprender. Não vai ter. Não sou boa em escrever. Eu não nasci para isso. Isso daí eu não faço bem. Quem faz bem é a fulana. Para. Você não sabe, mas você tem uma capacidade de aprender. Todo mundo tem capacidade de aprender, né? Se for mulher, então, aí que tem capacidade de aprender mesmo, gente. Que, é muita coisa que a gente tem que aprender. E nisso, a gente vai fazer um esforço de simplificar as coisas. Simplificar. Sempre assistindo a todas essas aulas dos escritores, isso foi um elemento trazido. Simplifica. Simplifica. Só consegue escrever com o dedo? Então escreve só com o dedo. Você só consegue escrever sem distração? Tira as distrações. Simplifica. Se está te atrapalhando, simplifica. Precisa de um lugar quieto, mas está na casa todo mundo conversando? Vai para outro lugar, né? Então simplifica. Saber principalmente que não tem ninguém lendo, eu acho isso muito, muito importante. Entender que se você tem um problema que você precisa resolver, Às vezes eu tenho uma urgência e eu uso isso como estratégia. Então eu vejo uma situação que me incomoda muito e aí essa situação aqui eu preciso resolver. Quando eu gravei o curso Meu Artigo Publicado, eu quis escrever um artigo do início até o fim e chegar no final das minhas gravações enviando esse artigo para publicação. Se você está assistindo essa aula dentro do curso Meu Artigo Publicado, ela vai ter um conteúdo lá dentro do Meu Artigo Publicado, lá no final, no último módulo, sobre como que a gente envia, né? Como que eu envio artigo. E é esse artigo que eu vou enviar. Eu enviei mesmo, de verdade, assim. E o que eu vivi nessa experiência, tá? Uma necessidade muito forte de resolver o problema que eu estava trazendo ali naquele artigo, que era, né, a elaboração de listas, que eu chamo de listas negras, né, com esse caráter mesmo, da carga da palavra, lista negra de babás no WhatsApp. Então, como que as pessoas vão ferindo ali o direito ao esquecimento, ao elaborar listas, recordando o tempo inteiro todos os erros,
que as outras pessoas, no caso ali as babás, cometem. Ah, fulana deixou cair isso, ou fulana come muito, fulana é gorda. Eu senti uma urgência de resolver esse problema. E eu espero que você tenha um problema que te dê uma sensação de urgência, porque isso quebra muito bloqueio. Quebra muito bloqueio. Quando você fala ou que aquilo é urgente para os outros, por exemplo, nossa, ninguém está falando sobre isso, eu acho tão importante que todo mundo saiba, ou que é urgente para você. Eu precisava me desengasgar ali daquela situação e falar, eu preciso escrever, isso é uma realidade, isso é um absurdo, eu preciso escrever sobre isso. E aí, ó, tchau bloqueio. Eu acho interessante também ter um grupo, tá? Ter um grupo, saber se as pessoas estão avançando, combinar entre vocês. Combinem entre vocês, fala assim, o que vocês estão escrevendo mesmo? É por isso que eu quis dar um apoio lá no meu artigo publicado, esse apoio dentro do WhatsApp. Porque ter o grupo é muitas vezes o que vai fazer você ver assim, fulana tá fazendo, ciclana tá fazendo, eu vou fazer também. Eu tenho capacidade de sentar aqui e fazer. Quem estiver nesse grupo do meu artigo publicado, eu vou mandar mais um áudio com algumas estratégias que eu uso, que tem a ver com a formação do hábito de escrita. Em como que é difícil, às vezes, a gente começar essa parte de realmente sentar a bunda na cadeira e fazer. E aí eu vou mandar esse áudio lá. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.